Boa tarde. Covid, região, Brasil, mundo. Assunto para conversar com o nosso colaborador, Rodrigo Magaldi, médico pneumologista e também diretor administrativo da Santa Casa de Ouro Fino. Rodrigo Magaldi, um prazer conversar novamente consigo. Boa tarde. Luciana, boa tarde. Quanto tempo, hein? Senti falta desse nosso bate-papo. Que bacana estar aqui de volta. O Espaço Livre na semana passada nós tivemos os vice-prefeitos, né? Mas estamos aqui de volta para tentar esclarecer algumas dúvidas que os ouvintes cobram também a sua presença aqui no Espaço Livre, viu, doutor? Que bom, é um prazer para mim estar aqui. O Espaço Livre tem um alcance extraordinário, a gente poder educar, informar, isso é muito bacana. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que possível. Doutor Rodrigo, acabou a Covid no Brasil? Está aparecendo, Luciana, infelizmente está aparecendo. Eu costumo dizer, a gente já falou aqui, que o medo ele tem um efeito pedagógico e parece que os brasileiros perderam o medo da Covid. Não, a Covid não acabou, a pandemia não acabou, muito pelo contrário, a gente tem acompanhado a evolução mundial da Covid, dessa segunda onda, do SARS-CoV-2, a gente tem que ter muito cuidado e manter ainda a guarda. É claro que as atividades elas vão naturalmente sendo retomadas, mas a gente tem que manter os cuidados, manter aí toda aquela orientação que a gente tem passado aqui com frequência, porque senão a gente pode ter consequências drásticas e um aumento do número de mortes muito importante. Eu estava lendo até que o índice de contágio do coronavírus abaixou em Belo Horizonte, a nossa capital aqui em Minas, nos últimos dias, mas hoje, na notícia que eu li, já tinha um registro de aumento. O senhor acabou de falar, os cuidados, quais seriam os cuidados básicos que a população deve continuar? Em Belo Horizonte, em Minas, teve um aumento de 0,97 para 1,1, tá? O RQ, essa taxa de contágio, é uma taxa importantíssima. A gente tem que avaliar o número total, Luciana, amigos ouvintes, o número total de óbitos realmente tem reduzido muito. A gente está naquela média dos 7 dias para os 14 dias aí, é a menor desde o final de abril, na verdade, do dia 26 de abril. Então, ontem aí a média caiu bastante, mas os índices de contágio ainda estão altos. E o que acontece? A mortalidade do vírus a gente tem controlado, tem reduzido a mortalidade, mas o índice de contágio ainda é muito grande, ainda há muita gente ficando doente. Os cuidados são aqueles que a gente tem orientado aqui de maneira até cansativa, que são a higienização adequada, lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou detergente, utilizar o álcool em gel para manutenção das mãos, quer dizer, se você não pode estar lá, você está na rua, se você está em algum local que você não tem acesso direto a uma pia, a água, a sabonete, a sabão, enfim, você utiliza o álcool em gel para higienização, é importante. Evitar os aglomerados e principalmente, gente, a gente tem falado sobre isso, deu discussão a princípio, tiveram realmente algumas informações cruzadas, mas o uso da máscara é indispensável. E máscara, Luciana, por favor, você ouvinte, máscara é para cobrir a boca e o nariz, máscara não é para ficar no braço, na mão, na bolsa, não é para ficar no queixo, não é para ficar na cabeça, como a gente tem visto. Enfim, você foi muito feliz, infelizmente, ao colocar lá no início. Parece que a pandemia acabou e não acabou coisa nenhuma. E é importante, não é, doutora, a gente se atentar aí, porque não há como ficar todo mundo também dentro de casa, existe o risco da depressão, o risco da economia, mas essas recomendações é importante que continuem para que não lotem os hospitais, porque é um contágio alto. Sem sombra de dúvida. Luciana, eu vou falar aqui praticamente em primeira mão, tá? Eu não sei se todo mundo sabe, nós somos 5 irmãos médicos e os 5 trabalham em rede pública, em porta, em UTI. Meu irmão número 2, o Nicolas, que adoeceu lá atrás, que eu havia até comentado, acho que numa entrevista, que teve a Covid, ele está lá na UTI em Santos e me mandou ontem à noite, em torno de 10, 11 horas da noite de ontem, um áudio bastante preocupante, dizendo que o número de vagas zerou lá e que eles estão com muitos pacientes internados. Volto a dizer, não com aquela morbidade, com aquela taxa de óbito que nos assolou no início, mas muitos pacientes internados, a Covid está presente, está patente, a gente tem que continuar os cuidados. Luciana, eu pessoalmente não acredito num novo normal. Eu acho que nós não voltaremos mais para a normalidade,
por conta de tudo isso que aconteceu, do ineditismo, de algo absurdo que chocou o mundo todo, que o mundo não estava preparado. Então eu acho que não tem mais normalidade. A gente tem que tomar os cuidados até que exista uma vacina realmente eficaz, até que a vacinação seja feita, porque muita gente fala, inventou a vacina, estou tranquilo a partir de amanhã. Não é assim, gente. A gente tem que vacinar depois da invenção da vacina, depois que a vacina realmente tiver um efeito comprovado, quer seja ela da Janssen Filag, da Johnson, de Oxford, da China, da Rússia, a Corona, enfim, qualquer da Moderna, da AstraZeneca, qualquer das vacinas, uma vez que seja comprovado o efeito, a gente ainda tem que fazer a vacinação mundial. Já imaginou? Leva um tempo também para imunizar. Não, você vacinou hoje, amanhã você não está livre. Você tem ainda um tempo, né? Não. As vacinas elas demoram um prazo, né? Um prazo de... Normalmente essas vacinas elas estão apresentando um prazo de 5 a 6 dias para início de produção imunológica e de 8 a 10 dias para produção real imunológica. Ainda não está super confirmado, os resultados realmente são promissores, praticamente de todas as vacinas, viu? Não é falar de uma ou de outra, ou de marca, ou muito menos politizar o uso da vacina. Isso é muito pouco inteligente, vamos colocar assim. O mundo espera a vacina, mas também existem os testes, algumas pessoas passaram mal, ficaram em estado grave. A Johnson, por exemplo, recebeu autorização hoje da Anvisa para retornar os testes nível 3 aqui no Brasil. Mas assim, doutor, não existe um prazo de 10, 20 anos para você ter uma segurança numa vacina? Por que assim, a Covid, o mundo inteiro parou e pode produzir e de repente em um ano você vai ser aplicado isso em você? Então a população também teme pela vida, ficar sem a vacina e ficar com a vacina. O que está afastando até vacinação, por exemplo, de poliomielite, que Ouro Fino está 70%, já chegou a 95% em outros anos. Parece que a população está tomando um medo muito grande, também um pavor muito grande pelas vacinas. Perfeito, Luciana, muito bem colocado. Bem. O que acontece é o seguinte, você vê que é uma patologia tão importante, muita gente não deu a devida importância, chamaram de gripinha, de processo gripal, de coisa simples. É uma patologia tão importante, tão ruim, vamos dizer assim, que o mundo todo está se mobilizando atrás de uma vacina. Você vê, a gente tem a AIDS, tem as gripes normais, tem a influenza, tem diversos tipos de patologia viral que o mundo, claro, trabalha para vacinar, mas a Covid, em especial, foi um esforço mundial, um esforço descomunal até, né? Porque todas as nações estão atrás da vacina. A gente não sabe realmente qual é a eficácia, hoje pelo menos, e em quanto tempo nós vamos ter. Nós não sabemos exatamente isso, os efeitos colaterais tardios, que você bem colocou aí, de 10, 15, 20 anos, o que é possível de acontecer, uma hepatopatia, uma doença hepática, uma neuropatia, algo que a vacina até pode desenvolver. Porque por conta da celeridade, da rapidez que a gente tem que desenvolver essa vacina, eu acho que algumas etapas estão sendo deixadas de lado. Não estou dizendo que não seja seguro, pelo contrário. Eu acho que volto a dizer que o mundo todo está estudando a vacina para que seja a mais eficaz possível, com menos efeito colateral. Mas é uma brevidade, é uma rapidez muito grande que a gente precisa. Então eu tenho medo que a gente pule algumas etapas. E detalhe, Luciana, importantíssimo, vacinem-se, não só da Covid, mas da vacina da polio, como você bem colocou, do sarampo, a tríplice viral. As vacinas são de suma importância. Tem uma linha mundial aí, muito pequena, que está praticamente caindo por terra, que é a linha antivacinal, que reclama da vacina e que diz que a vacina não é eficaz. Isso é um absurdo. As vacinas, elas são eficazes, e vou dizer mais, o Brasil em especial tem um desenvolvimento vacinal, tem um desenvolvimento de vacinas que é extraordinário, via Butantan, via Adolfo Lutz, via Oswaldo Cruz, enfim, a gente tem uma produção e uma qualidade de produção de vacina muito boa. A vacina da China, a Coronavac, inclusive, ela é feita em conluio aí, em contrato associado com o Butantan. O presidente do Butantan, o Dr. Dimas Covas, nosso amigo pessoal, meu professor, a gente tem conversado praticamente semanalmente sobre a vacina, a evolução, as possibilidades. Ele nos tem dado notícias bastante promissoras. A vacina é boa, está evoluindo em fases
Se Deus quiser, logo vai estar à disposição da gente. Agora, doutor Rodrigo Magaldi, como está a situação da Santa Casa hoje com pacientes de Covid? Temos algum aí? A Santa Casa hoje, graças a Deus, tem apenas um paciente, está estável, é um senhor, ele tem 2 comorbidades, ele tem uma hipertensão associada também, mas está estável, está evoluindo bem. A gente tem, nesses 6 meses aí, de quase 7 meses de pandemia, a gente teve um número muito grande de pacientes que passaram aqui e, graças a Deus, a gente teve um índice de sucesso terapêutico muito alto. Infelizmente, alguns pacientes faleceram, vocês sabem disso, a gente jamais escondeu ou varreu para debaixo do tapete, muito pelo contrário, cada óbito que a gente sofre aqui, a gente sofre como se fossem centenas, porque é uma família toda, é uma história, é uma vida, enfim, a gente não trata como número, mas a gente tem, graças a Deus, nessas últimas 2 semanas, uma redução importante. Já tínhamos, né? Acho que na última entrevista, Luciana, se eu me recordo, a gente já tinha conversado sobre isso, que tinha havido uma redução do número, porém esse número se manteve constante, entre 3 e 4 pacientes internados. Agora, de 2 semanas para cá, a gente tem 3, 2, um paciente internado, não conseguimos ainda zerar totalmente o isolamento, mas estamos com um número relativo bom e, graças a Deus, volto a dizer, com índice de cura muito alto. Doutora, eu estava fazendo uma análise aqui, é o que as pessoas também acabam falando, né, fazendo estatísticas. No Brasil hoje, a gente tem 209 milhões, né, a população brasileira, para 5.567.126 contaminados que já adquiriram a doença e 5.050.000 curados desses 5.567. Esses 5.567 seriam 2,5% da população, é isso? Mais ou menos isso. Exatamente. O que é muito pouco, né? Exatamente. Aí, pensando nas estatísticas desta forma, o senhor vê como um erro o isolamento no começo, o fechamento, lockdown, essas coisas que são feitas, impostas até de certa forma à população, já que ela fica sem o trabalho, pode ter depressão, a família sem o sustento, isso daí não seria pouco para um nível de doença como o coronavírus? Ou, por causa disso, a gente teve menos pessoas doentes? Luciana, eu não tenho dúvida nenhuma da necessidade e de como foi correto o isolamento. Vou explicar rapidamente. A história do isolamento, você se lembra lá no começo, a gente sempre falou sobre isso, era para achatar a curva, para que as pessoas vão morrer de Covid, já morreram de Covid e pessoas vão morrer ainda de Covid. Mas o problema é morrer sem assistência, o problema é não ter, acesso a um oxigênio, acesso a uma semi-intensiva, acesso a um hospital, acesso a uma UTI, acesso a um respirador. Esse é o problema. Então, com um grande número de casos, claro, a gente não consegue absorver isso. O sistema de saúde, em lugar nenhum do mundo, não é aqui no Brasil, não, em lugar nenhum do mundo conseguiria absorver. Como a gente conseguiu achatar a curva e esse pico foi prolongado mesmo, foi em platô, a gente conseguiu dar assessoria. Você vê que aqui nos grandes centros, São Paulo, Minas, Rio, você está falando um número de 210 milhões de habitantes, mas e o pessoal que não tem acesso nenhum no norte, no nordeste, muitas vezes no centro-oeste, que não tem acesso nenhum? Esse pessoal, a gente acredita realmente que a gente tenha 5.600.000 casos apenas? Só esse pequeno número? Tem muitas cidades, muitos estados que praticamente não testaram. Então o que acontece, Luciana? Volto a dizer, pico a partir de cima de um iceberg gigantesco que está por debaixo d'água, que a gente não sabe realmente quando vai estourar. Temos muitos casos, temos subnotificação. O Brasil talvez seja o país no mundo, presta atenção, vou falar uma coisa triste, chata, talvez seja o país no mundo com maior subnotificação. Por quê? Por essa diferença que a gente tem, porque muitos centros, muitos estados, muitas cidades não conseguiram fazer testagem em massa, testar grande número de pessoas, então não conseguiram fazer diagnóstico. Então o que acontece? Esses 5.600.000, a gente pode multiplicar por 3 ou por 4. A gente espera que o Brasil tenha tido de 18 a 25 milhões de pacientes Covid.
pacientes assintomáticos, na grande maioria, como a gente sempre falou aqui, que 90%, 85% vão ser assintomáticos, mas esses 15% que levaram a óbito, que levaram a complicações, que necessitaram de UTI, enfim, que deram as complicações piores da Covid. Então a gente tem que testar mais, continuar a testagem, para a gente ter uma segurança maior, para poder voltar ainda mais às nossas atividades. Eu concordo com você, o Brasil sofreu muito no que diz respeito à economia, a emprego, a geração de emprego, a parte psicológica, psiquiátrica até do isolamento, mas o mundo sofreu isso. Isso não é culpa de uma ação, não é culpa de uma decisão, isso é culpa do vírus. E, infelizmente, o que acaba piorando o processo viral aí, nesse sentido, são as disputas políticas. A politização da medicina, do medicamento, da hidroxicloroquina, do uso da máscara, enfim, a politização da vacina, a politização disso só leva aos piores índices possíveis. Isso jamais vai ajudar a gente no combate ao coronavírus. Já que o senhor falou da cloroquina, tem a Anitta, né? O ministro Marcos Pontes disse que esse remédio foi comprovado que no início da doença ele realmente diminui o agravamento da Covid na pessoa. Os senhores aí no hospital aqui de Ouro Fino, na Santa Casa, utilizam esse remédio? O nosso protocolo lá de 1º de abril, ele já tinha o Anitta, porque o Anitta estava sendo feito um estudo na Unicamp e demonstrou in vitro que tinha atividade. O que significa in vitro? Quer dizer, laboratorialmente. Porém, fisicamente, não demonstrou nenhum tipo de atividade positiva. Muito pelo contrário, não demonstrou resultados positivos. Realmente, o ministro Marcos Pontes insiste na nitazonida, insiste no Anitta, porém, ele não faz parte mais de nenhum protocolo. Já foi comprovado que o efeito dele não é um efeito viável nem positivo para Covid. Essas medicações todas, dentre as medicações todas, Luciana, isso não é politizar, acreditar num, acreditar no outro, isso é o nosso dia a dia, é o que a gente utiliza e é o que a gente pesquisa também. A gente já notou que os únicos medicamentos que têm efeito real contra o coronavírus, que melhoram, são o corticoide e os anticoagulantes. Esses dois. A gente utiliza também um antibiótico associado, utilizamos também um antiviral associado, utilizamos a oxigenoterapia, é claro, mas a fisioterapia, a oxigenoterapia, o corticoide e o anticoagulante são os medicamentos que têm efeito real. O próprio Remdesivir, medicamento que foi utilizado aí, falou-se muito nas redes, no Brasil a gente não utiliza, só demonstrou uma redução de tempo de internação, de média de 14 dias, para 11 dias. Não demonstrou uma melhoria no quadro clínico, nem nada do gênero. Então, os medicamentos são esses, por isso que a gente fala. Medicamento real é a vacina, quando sair, e os cuidados todos que a gente já tem tomado, que a gente tem que manter atenção. Doutor Rodrigo Magaldi, chegamos ao fim, as suas considerações finais. Obrigado novamente, volto a dizer, para mim é um prazer, uma honra estar aqui presente, falar, orientar, tirar as dúvidas. Participem aí, mandem as dúvidas, a gente tem que fazer com mais frequência. Eu peço até desculpa, estamos numa corrida para cá e para cima e trabalhando bastante também, mas estamos à disposição de você, da rádio, estamos à disposição dos ouvintes, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder orientar, é um prazer para a gente. Volto a dizer, a pandemia não acabou. Nós estamos longe ainda do fim da pandemia e, infelizmente, provavelmente, há uns 2, 3 meses ainda do início de vacinação. Entendam isso, gente. Não é vacina, tá bom, curou. A vacinação vai ter que ser disposta, colocada, vai ter que se fazer a vacinação em massa, um trabalho programático, programar a vacinação mundial. Então é algo que não vai ser tão breve assim. A gente sempre fala, a gente trabalhou com esses números, mesmo quando o governo falava que em outubro ia ter vacinação, que em novembro ia ter vacinação, a gente sempre falou que antes de março do ano que vem, provavelmente a gente não vai iniciar uma vacinação em massa. Então a gente tem que ter paciência, calma e manter os cuidados gerais. Obrigado de coração a todos os ouvintes, um grande beijo. Obrigada, Rodrigo Magaldi. Você continue aqui na nossa programação com Rádio Serviço. Depois do programa Vale Tudo, apresentação do Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.